Vamos aqui muito brevemente falar sobre quais são os requisitos em termos de ferramentas de desenvolvimento que vocês necessitam ter aqui instalados nos vossos PCs para conseguirmos então acompanhar aqui esta playlist. Obviamente eu volto aqui a frisar algo que é importante referir. A ASP.NET é multiplataforma, o que significa que nós podemos desenvolver os nossos projetos utilizando o Windows, Mac OS ou Linux. No caso de Mac OS ou Linux, nós podemos utilizar, por exemplo, o Visual Studio Code, que é um editor gratuito da Microsoft que pode ser instalado em qualquer uma destas plataformas, obviamente incluindo também no Windows. No caso do Windows, que é o sistema operativo que eu vou utilizar ao longo desta lista de vídeos, eu vou utilizar o Visual Studio Community. E como vocês podem observar, se entrarem na página ASP.NET, existe um conjunto de informações muito diversificada e aprofundada sobre toda esta tecnologia. Não só sobre a versão .NET Core, mas também sobre as versões anteriores. E existem aqui dois botões que nos permitem descarregar quer o Visual Studio 2017, quer a .NET Core. Ora, a .NET Core só faz sentido de ser descarregada, neste caso, se nós quisermos ter acesso a ela através de Command Line no Windows, ou então para Mac e Linux, em que nós não vamos ter a possibilidade de instalar a .NET Core de outra forma sem ser desta. Bom, o que acontece aqui, no entanto, é que se nós instalarmos o Visual Studio, ou tiverem instalado já o Visual Studio Community 2017, que é a versão gratuita do IDE da Microsoft, nós vamos já ter a possibilidade de poder atualizar ou instalar dentro do Visual Studio todas as ferramentas que são necessárias para podermos produzir os nossos projetos da ASP.NET. Eu não vou explicar, obviamente, como instalar o Visual Studio. Eu presumo que a maior parte de todos aqueles que vieram a estes vídeos desta playlist já têm alguns conhecimentos de C# e, por conseguinte, têm o Visual Studio Community instalado, ou até o Visual Studio Profissional, e, por conseguinte, eu vou saltar já aqui para o ambiente do Visual Studio, mas quero-vos mostrar este quadro, que é o quadro que aparece quando vocês estão a fazer a instalação do vosso Visual Studio Community. Se porventura já têm o Visual Studio Community instalado e querem verificar se têm as ferramentas necessárias para o desenvolvimento de aplicações com ASP.NET Core, eu vou mostrar aqui como é que vocês chegam a este quadro. Então eu vou fechar aqui e para chegar a este quadro é muito simples. Vocês entram dentro do vosso Visual Studio, vão aqui a File, New Project, e neste quadro dos projetos vocês vão encontrar esta pequena ligação que diz Open Visual Studio Installer. Obviamente quem tem o Visual Studio em português irá encontrar uma outra designação, mas a localização será esta. O Open Visual Studio Installer vai então abrir o quadro que permite fazer o controle dos packages que estão instalados dentro do nosso Visual Studio, isto é, de todas as ferramentas que nós temos dentro do Visual Studio, quer seja, por exemplo, para desenvolver aplicações para desktop, que é o caso desta opção que eu aqui tenho ativa, isto é, com esta opção ativa eu consigo desenvolver, por exemplo, aplicações para desktop Windows Forms, ou com Visual Basic, com F#, C#, criar WPFs, etc. Depois tenho aqui o ASP.NET and Web Development. Ora, eu aconselho que vocês tenham então ativa esta opção. Se não têm, deverão ativá-la e obviamente que aqui vai sendo atualizado a quantidade de espaço requerida para vocês instalarem estas atualizações. Este espaço que aqui está vai permitir então construir aplicações web utilizando as tecnologias ASP.NET e ASP.NET Core, HTML, JavaScript e contentores, incluindo suporte para Docker. Mais abaixo, vocês vão encontrar, para além de um conjunto muito mais diversificado de ferramentas, que eu aqui nem sequer tenho ativas, vocês vão encontrar então aqui Mobile Gaming, que é a possibilidade de poderem desenvolver para Xamarin. Não interessa, eu aqui tenho ativo porque também vou desenvolvendo algumas coisas em Xamarin, mas vão ter aqui ao fundo o .NET Core Cross-Platform Development. Build Cross-Platform Applications Windows .NET Core, ASP.NET Core, HTML, etc, etc. Aconselho também a que ativem esta funcionalidade. Ao ativarem estas funcionalidades, vão poder ter aqui o descarregamento de um conjunto de ferramentas relacionadas com a tecnologia ASP.NET, neste caso. Bom, se quiserem mais algumas opções que eu considero importantes, é selecionar aqui o Individual Components, ou componentes individuais, e como podem observar aqui, existe logo no topo da listagem as versões da .NET Framework. Eu aconselho muito vivamente a que vocês
tenham as versões mais atualizadas. Como podem observar aqui no momento em que estou a fazer este vídeo, há aqui uma atualização da Net Framework para a 4.7.2, tem aqui o SDK e o Targeting Pack, eu não tenho ainda instaladas. Quando eu clico aqui e depois em baixo também, aqui vai ser atualizado o espaço necessário para a instalação deste tipo de framework, neste caso, e depois é só clicar aqui em Modify e o sistema irá então fazer a instalação. Bom, o que acontece aqui é o seguinte: após a instalação estar concluída, o que vai acontecer é o seguinte: vocês terão que ter a certeza que têm o ASP.NET Core ou podem construir projetos através desta framework. E como é que vocês veem isso? Em File, New, Project, irá aparecer aqui na parte do C#, vocês eventualmente terão aqui um conjunto de opções diferentes, eventualmente menos ou até mais opções, depende de cada um, mas aqui dentro vocês na secção da Web vão reparar que existem aqui duas opções. A opção ASP.NET Core Web Application, e portanto é o template para a criação de projetos ASP.NET Core, e vão ter aqui também a possibilidade de criar aplicações com as versões anteriores do ASP.NET, neste caso as versões para a Net Framework. O que nós queremos é de facto aqui o ASP.NET Core Web Application, que eu agora vou clicar aqui em OK, e se vocês clicarem em OK, deverá aparecer um quadro seguinte, antes da criação do projeto, em que vos aparecerá qualquer coisa deste género. Aqui no topo, vocês vão poder selecionar se querem desenvolver com o Net Core ou a Net Framework, ok? E dentro da Net Core, vocês podem escolher se querem desenvolver com a versão 2.1, 2.0 ou então se tiverem já instalada uma versão mais recente, atualizada, poderá aparecer por aqui, ok? Quando vocês têm esta seleção aqui feita, deverá aparecer a opção Web Application Model View Controller, Web Application, Razor Class Libraries e eventualmente está aqui também o suporte para algumas frameworks do front-end, como é o caso do Angular, o React.js, o React.js, incluindo com Redux, etc. Portanto, o importante é que vocês tenham de facto acesso aqui a este tipo de opção, que será eventualmente aquela que nós iremos utilizar, pelo menos por aquilo que eu vi até agora, para o estudo daquilo que são os projetos mais comuns de ASP.NET Core. E se vocês tiverem então isto, estaremos em condições de poder começar a avançar com o nosso estudo, obviamente fazendo aqui uma ressalva que, como se trata de uma aprendizagem, uma exploração que nós iremos fazer em simultâneo, isto vai significar que eventualmente nós poderemos ter que posteriormente vir a instalar ou atualizar algumas informações para ou alguns packages, neste caso, para o nosso Visual Studio, mas sempre que isso for necessário, eu terei o cuidado então de explicar o que é que nós devemos fazer. Está então explicado quais são os requisitos necessários para vocês poderem acompanhar os vídeos da forma como eu os irei fazer. Então vamos, a partir do próximo vídeo, lançar-nos à aventura da descoberta do que é a criação de projetos através do ASP.NET Core. Antes de terminarmos com tudo este vídeo, uma nota importante sobre a .NET Core 2.x SDK, ou Software Development Kit. Na eventualidade, depois de instalarem todos os pacotes indicados neste vídeo, se não conseguirem encontrar ainda o File, New, Project e depois o ASP.NET Core Web Application, isso poderá significar que não têm o Software Development Kit do .NET Core 2 instalado. Para isso é muito simples, bastará irem então aqui ao site da Microsoft.com, neste caso .net.microsoft.com, irão encontrar aqui na secção dos downloads a .NET Core, ok? Então nós podemos fazer aqui o download da .NET Core SDK e ao fazerem este download, que é sensivelmente um download de 140 megabytes, eu não vou deixar aqui avançar, no final vocês vão poder então fazer um clique, executar e proceder à instalação de acordo com as instruções que vos forem indicadas. No final, se a instalação for concluída com sucesso, vocês poderão verificar rapidamente se têm ou não têm a versão instalada da .NET Core. Para isso, bastará abrirem o terminal no vosso computador e na linha de comandos poderão escrever .NET espaço -- version. E se a indicação for de que têm instalado 2.1.5 ou superior, então vocês estão preparados para poder desenvolver os vossos projetos em ASP.NET.
Outra forma então de poderem verificar se têm o vosso sistema preparado é voltar a experimentar File, New Project, ok? Eu cliquei ali no espaço errado, vamos novamente, File, New Project e procurarem aqui na web a existência do ASP.NET Core Web Application.